Amém. Estamos felizes, né, que mais estes dias que o Senhor nos concede, né, de estarmos aqui na casa dele para adorar e benzer o teu santo e bendito nome, né. Somos gratos a Deus por todos os seus feitos, né, e por até aqui o Senhor ter nos ajudado, por até aqui Ele ter nos sustentado em suas mãos, amém? Então vamos estar orando. Nessa oração também peço a amada igreja, né, que é presente no altar, nas orações, que ele se encontra hospitalizado, né? E Deus sabe de tudo e todas as coisas, né? E oramos uns pelos outros. Também oramos, né, por todos os pedidos, né, que têm sido colocados, né, nas mãos do Senhor, amém? Soberano Deus, então, Pai da graça, neste momento, ó Deus, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua santa e bendita presença, Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais estes dias na Tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Colocamos, ó Deus, a todos os pedidos de oração nas Tuas mãos, e o Senhor vem entrar com a Tua providência divina, Senhor Jesus. Os irmãos que se encontram enfermos, aqueles que não podem estar aqui na Tua casa, Senhor. O Senhor conhece a cada um, conhece a cada necessidade, Senhor Deus. Esteja presente em nossos meios, Senhor Jesus Cristo. Venha falar com as nossas necessidades, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por todos os Teus feitos, Senhor. É o nosso pedido, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Paz, Senhor, igreja. Amém. O lugar será como louvor aqui. Chama a igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor para junto nós louvar aquele que é digno de toda honra e toda glória nesta noite. Amém? Aleluia, Jesus. Fugir, corre,
Aleluia. No início eras a palavra, o poder do Altíssimo.
Senhor. Amém. Pode sentar, irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero convidar o nosso irmão Márcio para vir até aqui. Ele teve uma bênção que ele ganhou recentemente. Ele quer repartir com a igreja. O irmão Márcio pode vir até aqui. Ele deve estar meio tímido, meio acanhado, mas a gente vai ajudar ele, né, irmãos? Ajudar o irmão Márcio aí. Se ele ficar acanhado, a gente vai ajudar ele. Amém, irmãos? Amém. Ficar irmãos ou não, irmãos, tá bom? Depois do nosso irmão, dê o microfone para ele aqui, por favor. Depois do nosso irmão Márcio, quero convidar a irmã Ágata para louvar a Deus comigo. Vamos? Indo bem bonito para Jesus. Aqui, irmãos. Fica aqui. Cumprimento a igreja capaz, Senhor. Amém. Eu gostaria de contar uma bênção que Deus me deu. É que eu tive uma aprovação há um mês, uma prova muito grande na firma que eu trabalho. Só que a firma tem as pessoas lá que acham que eu ia desistir. Só que aí eu pedi ajuda para o pastor em oração e Deus me honrou. Só que hoje eu agradeço a Deus, primeiramente, ao pastor e à igreja. Só que hoje a firma me deu uma oportunidade maior, mudei de cargo, e eu agradeço pela bênção que Deus me entregou. Eu agradeço a igreja. E eu peço orações para muito mais. Eu agradeço a oportunidade. Aí o irmão, em vez de brigar, a gente pediu oração aqui por ele. Em vez de brigar, o irmão pediu oração para a igreja. A igreja orou? Orou? E a bênção dele? Oh, glória a Deus. E aí ficou melhor do que estava. Ficou igual o irmão pediu ou melhor do que o irmão pediu? Melhor do que ele pediu. Então, glória a Deus, o Senhor nosso Deus atende as nossas orações. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. Ágata, tem oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Louvar o Senhor, todo o nosso coração, na beleza da sua santidade. A gente perde as orações e depois nós precisamos de contar a bênção também, né? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar um louvor bem conhecido, a igreja possa me ajudar. Tá? E é isso. Amém.
Queridos irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida é a paz. Às vezes falta ter alguma outra coisa, um pouco de alegria, falta um pouco de amor, falta, não sei, algumas coisas assim. Mas eu acho, irmãos, eu tenho para mim que a paz é uma das coisas que mais fazem falta para nós. Mais fazem falta. Às vezes eu estou assim, dormindo, acordo, e eu agradeço de manhã por várias coisas. Privacidade, né? A privacidade do nosso quarto, da nossa casa, o conforto, a segurança, a saúde, né? Com dor é difícil dormir, né? Barriga vazia é difícil dormir, com pão. Mas eu não esqueço de agradecer a Deus também pela paz, pela paz, pela paz. Às vezes a gente está lá tomando um café, um pouco mais rico, um pouco mais pobre, né, a mesa mais cheia, mais vazia, mas a gente fala, Senhor, graças a Deus que nós temos paz para tomar esse café. Por que eu estou falando isso, irmãos? Ontem nós tivemos um culto ali na congregação do Jardim São Paulo. O pastor Euclides não estava presente, o pastor Lúcio não estava presente, sua esposa, a irmã Lidiana, não estava presente. Por quê? Porque eles estavam sem paz. De noite, indo para o pronto-socorro, com dor, com adversidades. Então eles não conseguiram ter um culto, como nós estamos tendo aqui em paz, não conseguiram ter uma noite de sono. Quantas vezes eu passei ali com o pastor Euclides, com a família dele, conversando gostoso, batendo papo com a família dele onde ele mora, e ultimamente eu não tenho visto. Então, irmãos, por quê? Não conseguiu dormir uma noite gostosa porque faltou a saúde que mexeu com a paz. Então nós devemos muito agradecer a Deus, irmãos, né? Quando nós temos paz na nossa vida, que parece que é um resumo de todas as outras coisas que podem acontecer conosco. Então eu quero pedir, nós vamos orar agora, eu quero convidar o irmão Claudinei Rodrigues. Vem até aqui, irmão Claudinei, nós vamos fazer uma intercessão agora. Presbítero Daniel, essa noite não foi uma noite agitada, foi, presbítero? Porque estava lá no hospital acompanhando o pai dele, não deu para vir para a escola dominical, então faltou o quê? Faltou aquela tranquilidade, aquela paz. Então nós vamos orar para que o Senhor Jesus ajude o pastor Euclides, tenha misericórdia dele, que ele possa nos vencer neste momento terrível de dor, de adversidade, de enfermidade. Vamos orar pelo Benedito, que é o pai do presbítero Daniel, da irmã Lília. Vamos orar pela irmã Dilma, que aqui está, graças a Deus, está vencendo em nome de Jesus, e por todos os nomes que nós temos citado, né? Mas eu quero apresentar esses nomes agora que estão internados em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos se apresentar então. Nós vamos apresentar agora o pastor Euclides, tá bom? Não se esqueça disso. A irmã Aline, bem lembrado, a irmã Aline, o irmão Márcio não está aqui. Irmã Aline, Deus abençoe. A minha esposa está acompanhando a irmã e nós estamos em oração pela sua vida também. Nós temos alguns outros pedidos, Isaac, temos alguns outros pedidos, mas nós vamos orar ainda em nome do Senhor. E depois desse pedido, dessa oração, a nossa Jubrac vai louvar o Senhor. Pode falar para a igreja, meu irmão, pode levantar essa oração, tá bom? Movimento da igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu venho te pedir a proteção agora nesse instante. Tu sabes, Senhor Jesus, nossos pastores, meu Cristo, quantas almas, quantas pessoas caíram em forma de abençoa oração, quantas pessoas, meu Deus, eu peço a Ti agora nesse instante, meu Deus. Os seus irmãos agora vamos orar e nos colocam presente, Jesus. Nossos irmãos vão chegar aqui no Senhor, Pai. Pai, que nós possamos ser o Senhor Cristo agora nesse instante, Jesus. Isso possa dar o seu olho para encontro, Pai. Quanta família, clamou por misericórdia, Deus. Quem colocou o nome para curar, para salvar, para restaurar, para curar, Jesus. Nossa, Deus, aleluia, está aqui, Senhor. Viva em volta do pastor seu Cristo, Deus. Todas as pessoas que o pastor colocou agora em oração, Pai. Isso possa tomar a vida do canal deles, Jesus. Que eles possam voltar para a tua casa satisfeito, alimentado pela tua palavra, Jesus. Nossa, Deus, aleluia, está aqui, Senhor.
Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Venham para nós adorarmos ao Senhor, já iremos para a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos os jovens aqui, a gente falou que o Senhor não vem. Glória a Deus, eu sou da igreja, a igreja do Pai do Senhor não vem. Vou deixar um versículo aqui, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Amém? Glória a Deus. Os pensamentos que o Senhor tem, pensamentos de paz, mesmo que tudo pareça sem sentido, mesmo que a gente esteja passando por provação, tudo está debaixo do controle do Senhor e debaixo da sua vontade, porque Ele tem algo muito grande para a gente. Às vezes as coisas que passamos é para que o Senhor nos faça crescer mais e mais. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Irmãos, estão conosco nessa noite. Estão conosco nessa noite algumas visitas. Está aqui desse lado. Nós temos a Maria, a Luísa, o Josué e, se tiver anotado aqui certo, o Verbert. Dá um sinalzinho aí. Tá aí, ó. Os 4. Graças a Deus por isso. Também nós temos uma senhora que está lá no fundo. Tá anotado ali? Está anotado? Pega para mim, por favor. Graças a Deus está conosco aqui também. Júlia, o nome da senhora é Júlia, é isso, né? Deus abençoe. Minha irmã Júlia, dona Júlia, Deus abençoe a senhora, tá bom? Eu vi também a nossa irmã Nayara chegando aí com os filhos dela. Graças a Deus, o Tiago não veio? Não? Mas tá bom, graças a Deus está aí com a família, com os filhos. É uma alegria. A irmã não é visita, a irmã é da casa. Tá certo, irmã Nayara? Não é isso? É isso, irmãos? Amém? É da casa, não é? Graças a Deus por isso. E tem também o Pedro, né? A irmã Rosângela está toda cheia lá. A netinha, a netinha e a nora, né? Eu só gravei o Pedro, mas a nora e a netinha não gravei o nome. Fala para mim bem alto aí. Natália e Luísa estão conosco, né? São filho e nora e neto do irmão Altran e da irmã Rosângela. Eu acho que são esses que estão conosco nessa noite, não é? E nós estamos felizes, né? A nossa irmã Eunice, agora acertei, minha Eunice, já é da casa, né, irmã Eunice? Graças a Deus. Então, a nossa irmã Almerinda e a nossa irmã Eunice, e nós estamos felizes por essas pessoas que estão conosco, em nome de Jesus. Podemos dizer um amém bem gostoso, irmãos? Amém? Amém! Amém! São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, nós temos o aniversário da nossa irmã Jacira durante essa semana, né? Graças a Deus, irmã Jacira, mais um ano de vida, né? Mais um momento de, como diz, de juventude acumulada, né? A gente vai acumulando juventude e mais um ano de vida. Nossos parabéns. Nós vamos orar pela senhora nessa noite, tá bom? Também tem um pedido de oração pela Duda, que é neta da irmã Alice. Nós vamos orar pela Duda. E tem oração também pelo Isaac, que é neto, né, irmã Elisângela? Neto da nossa irmã Elisângela. E nós vamos orar em nome do Senhor ainda essa noite. Então, a irmã Jacira, que está aniversariando, a Duda e o Isaac, nós vamos apresentar. Irmãos, nós temos um movimento na igreja do dia 30 de outubro, que é a data, dia 30 de abril, que é a data da nossa convenção. E assim, eu atendi, algumas vezes nós tomamos a iniciativa. Dessa vez eu atendi a iniciativa da igreja. Os irmãos começaram a falar: olha, a gente quer, e não só da sede, mas de fora da sede também. A gente quer ir para Pompeia, né? Que vai ser a oficialização do ministério do presbítero Daniel. Ele será consagrado ali naquele dia. Então, nós precisamos de locar um ônibus para ir até lá, e o irmão Valdinei e a irmã Cida estão responsáveis por fazer as arrecadações. Então é assim, irmãos, a gente procura ser bem transparente com a igreja. Não tem nada de caixa preta, nada de cinza, é preto no branco. A gente procura agir com a igreja. Então nós precisamos de ter a lotação, tá bom? Nós avisamos aqui para os irmãos que são R$90, é o preço de custo. Se tiver sobra, nós vamos devolver aos irmãos. Não temos interesse nenhum de arrecadar dinheiro com ônibus. A nossa forma de arrecadação é outra, tá? Então, o que sobrar do ônibus, nós vamos devolver para os irmãos, ou converter em lanche, em água mineral, ou alguma coisa para os próprios irmãos. Mas nós precisamos de ter pelo menos 40 pessoas pagando a passagem de R$90. E se sobrar alguma coisa, nós devolveremos. Se não tiver a lotação, nós não conseguiremos ir. Então depende dos irmãos, né? Os irmãos mesmos fizeram esse pedido e nós
estamos atendendo a um pedido dos irmãos, então os irmãos procurem, nós não podemos deixar, dia 30, chega dia 29, está aqui, não dá certo, irmãos. É uma empresa de ônibus, tem seguro de vida, tem motorista, tem toda então nós temos até o domingo, dia 24, hoje dia 10, nós temos ainda 15 dias para acertar, né? E aí eu conversei com a empresa, e aí, se eu der nesse dia, dá ainda para acertar? Ele falou, olha, dá, só não ser que tenha um pedido a mais, né? Então corre-se o risco, né? Porque eles têm um número limitado de ônibus, então é difícil, mas pode acontecer isso daí. Então quanto antes nós acertarmos, é melhor. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida sobre o ônibus? Alguém tem alguma dúvida? Para a gente deixar tudo bem claro, e eu pedi um amém aqui da igreja. Alguém tem alguma dúvida? Às vezes a sua dúvida esclarece a dos demais. Está tudo bem claro, bem transparente? Está tudo? Então tá bom. Então, irmãos, se nós tivermos lotação, né, do pagamento, nós iremos locar o ônibus e vamos para a convenção da Pompeia, que será a festa maravilhosa da nossa igreja. Foi o maior templo do mundo durante muito tempo, e nós temos ali milhares de pessoas. É uma festa realmente extraordinária. E será uma alegria para nós participarmos ali daquele trabalho. É o nosso incentivo, o nosso apoio para que a igreja do Senhor encha um ônibus, e quem sabe até mais. Quem sabe começa a aparecer os nomes, a gente alugue até mais de um ônibus. Está tudo claro, irmãos? Está tudo transparente? Os irmãos podem dar um amém, irmãos? Amém? Amém. Está tudo claro e transparente. Deus proverá para nós participarmos desta obra e desse trabalho, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Nós temos a ceia do Senhor esta noite, e nós vamos agora para a ministração da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Convido a igreja do Senhor a se levantar. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Se nós, irmãos, pudermos dar um tema, pega aqui por favor. Se nós pudermos dar um tema para essa meditação, eu gostaria de dar o tema interesses. Só essa palavra, interesses. Eu quero dizer aos irmãos que é uma grande tentação. É uma grande tentação, quem está com o microfone na mão, usar o microfone para desabafar, para, enfim, fazer os mais diversos tipos de desabafo. Eu invoco Deus aqui por minha testemunha de que eu resisto com todas as minhas forças para não usar este local tão sagrado, este local tão sublime, tão nobre, este local que Deus constituiu. Eu uso de todas as minhas forças, e eu me sinto com a consciência tranquila de que eu tenho usado este local não para outra coisa, senão para realmente transmitir a palavra de Deus. E quem ministra sabe disso daí. A gente está assim em algum local e vem aquela inspiração, aquele sentimento. Outro dia o pastor Orlando Máximo estava dando testemunho de que ele estava dirigindo, veio aquele pensamento assim. Ele mandou uma mensagem de áudio para a esposa dele, que nem precisava, mas só para registrar aquela inspiração que veio para ele. Então a gente ia assim, nós estamos na oração, estamos às vezes penteando o cabelo, e vem aquela inspiração, aquele sentimento. Então é o que nós procuramos agir com legitimidade, porque, irmãos, não vai longe, não se sustenta uma pessoa que fica manobrando a palavra de Deus. Nós só podemos sobreviver, um pastor só sobrevive, um ministro, um obreiro, uma obreira do Senhor só sobrevive, uma igreja só se alimenta, uma igreja só recebe se for realmente Deus falando aos nossos corações. E eu peço sempre essas orações, e eu quero que os irmãos acreditem nisso e tenham esse sentimento, que nós temos esta responsabilidade, este cuidado de trazer a palavra de Deus aos nossos corações, e não vaidades ou desabafos ou coisas parecidas.
Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem ele estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo os edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, bendito é teu nome para sempre. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua bondade e pelo teu amor. Abre a porta da palavra, Senhor, e fala aos nossos corações, Deus, e nos ajude a recebermos a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, a palavra do Senhor, popular, conhecida entre nós, nos mostra este caso em que o servo, o centurião, amava o seu empregado e enviou a Jesus mensageiros para que Jesus fosse até ele e curasse o seu empregado. Então nós conhecemos a história. E o que eu quero destacar aqui com os irmãos foi uma palavra que o centurião falou para o Senhor Jesus. O que foi que o centurião falou para o Senhor? Olha, eu também tenho autoridade. Foi isso que ele disse. Eu também tenho autoridade, e quando eu mando, as coisas acontecem. Quando eu falo, as coisas acontecem. E aí ele deu esse exemplo: olha, os meus soldados, eles estão aos meus cuidados, eles estão debaixo do meu poder, está dizendo aqui, estão debaixo da minha autoridade. Então eu digo: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Ao servo: faz isto, e ele faz. Então existe uma voz de comando e existe uma voz de respeito, de obediência a este comando. Aí o que me veio ao coração, irmãos, foi assim: por que estes soldados, por que estes servos obedeciam? Porque Jesus aprovou a fala do centurião. Jesus aprovou a fala dele. E por que esses soldados e servos obedeciam? O que levava eles a obedecer? Porque a gente sabe que tinham motins, tinham rebeliões, tinham várias coisas, mas esses daqui obedeciam. O que os levava a obedecer? Era temor de serem presos ou mortos.
por serem soldados, eles seriam presos ou até mortos se desobedecessem, porque naquela época a lei e as regras eram outras, eram bem diferentes. O que é que acontecia? Eles tinham medo de perder o emprego, por isso eles obedeciam. Eles tinham medo de perder a honra de participar do exército romano. Por que eles obedeciam? Qual era a motivação? Qual era o interesse destes soldados de obedecerem a este centurião? Por que eles obedeciam? Então estou trazendo isso para nós analisarmos um caso de obediência, um caso em que as pessoas fazem alguma coisa. Estou trazendo aos irmãos este exemplo. Então algum motivo tinha que os levava a obedecer. Vai, e ele ia. Vem, ele vem. Faz aquilo, e ele faz. O que os levava tinha algum interesse. E eu não quero esgotar aqui, ou tratar aqui, qual era o interesse. Não há necessidade. Dentro dessa mensagem não há necessidade de dizer qual que era o interesse, mas havia uma motivação, havia um interesse, e por causa que havia um interesse, eles obedeciam. Então era uma palavra dada. E aí, irmãos, na vida, nós estamos em 10 de abril de 2022. Na vida, irmãos, ainda hoje, tudo é interesse. Absolutamente, irmãos, tudo é interesse. Tudo é interesse. E aí nós vamos apoiar isso que eu estou falando no texto. Por exemplo, nós vamos apoiar em 2 textos. Vamos em Hebreus, capítulo 11 e versículo 24. Moisés, irmãos, foi um homem grande. Foi um nome de ponta, de destaque do Antigo Testamento. Moisés foi treinado para ser o faraó. E a Bíblia diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo ou a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha ou o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Está vendo, irmãos? Então, quando Moisés abriu mão de ser o filho da filha do faraó, quando Moisés abriu mão de provavelmente ser o próximo faraó, o próximo rei do planeta Terra na sua época, quando ele abriu mão de tudo isto, ele não rasgou dinheiro, ele não pegou um tesouro e jogou no mar, no oceano, ele não fez isso. Mas quando ele abriu mão, é porque ele enxergava alguma coisa e ele sabia que estava trocando uma coisa menor por uma coisa maior. Ele sabia disso, irmãos. Ele não era um tolo, ele sabia. Então está dizendo, ele tinha em vista a recompensa. Então ele tinha um interesse naquilo que ele estava fazendo. Paulo, irmãos, também foi o doutor do Novo Testamento. 13 epístolas. Dizem até, aqueles que atacam o cristianismo, que o cristianismo não veio de Cristo, veio de Paulo. Ele foi o fundador do cristianismo.
no livro de Atos, as igrejas que ele fundou, as suas epístolas, de tão importante, não é isto. O Paulo foi um agente, mas ele foi tão importante que o chamam de fundador do cristianismo. Então ele era um homem sábio, um homem inteligente, era um doutor, à semelhança de Paulo, treinado, de Moisés, treinado entre os doutores, e era um homem que sabia muito bem o que queria na vida. Mas em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 7 e 8, o Paulo nos dá um testemunho de uma escolha que ele fez, de uma opção que ele fez. Em Filipenses 3, 7 e 8, ele declara assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vendo? Ele declara dessa forma: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento, pela qual sofri a perda de todas as coisas, ele fala de novo, e as considero como esterco, e as considero como nada, para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Está vendo? Então Paulo reputou por perda todas as coisas, ele considerou como refúgio, ele considerou como monturo, ele considerou como esterco, para que pudessem ganhar a Cristo. Então eu quero repetir, irmãos, Moisés poderia ser uma múmia hoje. Talvez ele estivesse num museu na Europa hoje, se ele continuasse sendo filho da filha de Faraó, como uma múmia, como tem tantos museus por aí afora no Egito, enfim, pelo mundo afora. Ele poderia ser uma múmia, mas o Moisés, ele enxergou algo e ele sentiu: eu não quero isso, eu quero o invisível, eu quero algo maior, eu não quero isso. Então hoje nós estamos falando aqui que Moisés fez a escolha certa, que Moisés vive porque ele escolheu algo maior. Aleluia. E nós estamos dizendo aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo poderia ser um homem grande da sua época, poderia ser alguém grande na sua sociedade, mas ele está dizendo que ele considerou tudo como esterco para ser o homem de Atos dos Apóstolos. Considerou tudo como esterco para ser o homem das 13 epístolas e para fazer coisas que nós não imaginamos e só a eternidade revelará. Então o apóstolo Paulo, ele quando abriu mão de ser um doutor, de ser grande, ele sabia que aquilo era grande, mas era considerado esterco diante da grandeza do que Deus tinha preparado para ele e para a sua igreja. Aleluia. Então ele teve um interesse em alguma coisa maior. Ele teve um interesse em alguma coisa melhor. Aí, irmãos, pessoas inteligentes buscam o melhor. Pessoas inteligentes buscam o melhor. Se você está vendo ali duas coisas, fala: essa daqui é melhor, é maior, é mais duradouro, é seguro, é garantido. Uma pessoa inteligente, é legítimo, não tem o porquê não. Pessoas inteligentes buscam o melhor. Agora, irmãos, o que é o melhor? O que é o melhor? É a pergunta. Para nós descobrirmos o que é o melhor, nós precisamos ver o que Deus fala que é melhor, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o que Jesus ensinou que é melhor. Então, uma coisa que Jesus ensinou que não é melhor, Jesus falou para nós que não é melhor, são as riquezas desta vida, são as coisas desta vida, ainda que a pessoa ganhe o mundo inteiro. Jesus falou: isso não é o melhor. Já pensou, irmãos, toda a avaré ser sua, todas as casas, todos os prédios, todas as fazendas,
tudo em avaré ser seu. Sabe o que Jesus fala? Isso ainda não é o melhor. Ele fala para nós, Marcos capítulo 8 e versículo 36, que aproveitaria o homem ganhar o mundo, ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus pergunta, Marcos 8 e 36, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E aí depois em Mateus capítulo 24, capítulo 16, versículo 24, Jesus ele desenvolve este assunto no outro evangelho. Ele fala assim em Mateus 16 e 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, olha o que ele diz, renuncie-se a si mesmo. É fácil renunciar, irmãos? É fácil perder? É fácil abrir mão? É fácil deixar o outro ganhar? É fácil ficar em segundo lugar, em terceiro, em quarto? É fácil renunciar? Não é fácil renunciar. Mas está dizendo, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Que diz a Bíblia, irmãos? Jesus voltará. É uma realidade, irmãos. Jesus voltará. Então ele fala assim, que deve haver o quê? A renúncia. Você quer o melhor? Entende? Então ele está dizendo, se nós acreditamos no Novo Testamento, irmãos, se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos no que Jesus Cristo fala, ele diz assim, olha, o melhor não é ganhar o mundo inteiro. O melhor não é ter tudo. Por quê, irmãos? Porque o mundo passa, com todo o seu apetite carnal desordenado, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece, e é o que nós queremos. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece. Então Jesus fala, o melhor não é ganhar o mundo inteiro. Agora, irmãos, o que Jesus está falando? Negue-se a si mesmo. Irmãos, negar a si mesmo dói. Dói, porque, irmãos, é assim, ó, é humano isso. Eu sou humano. A gente não gosta de ser humilhado, a gente não gosta de ficar para trás, a gente não gosta de ser desrespeitado. Todos nós somos assim, a começar de mim. Essa é a natureza humana. Então negar-se a si mesmo dói. Negar-se a si mesmo é chato. Aí, irmãos, a gente vem assim, sabe, aquelas teorias, aquelas coisas que às vezes é até auto-engano, até a gente fugir da realidade e a gente ficar meio que se enganando. Não precisa ser fanático, não. Esse negócio de renunciar, de se negar, vamos aproveitar a vida. Não precisa disso. Não precisa ser fanático, não. Vamos aproveitar a vida. Esse negócio de se negar a si mesmo, esse negócio é muito chato. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou. Então, irmãos, é assim, ó. Escolha então. Jesus está dizendo, ó, que adianta ganhar o mundo inteiro e não se negar e vir após mim? Ah, mas isso é muito chato. Escolha então. Escolher, irmãos, é excluir. Escolher é excluir. Quando nós estamos escolhendo isso, nós estamos excluindo aquilo. Escolher é excluir. E aí o que me veio no coração é assim, irmãos: escolha o menor.
pastor Joel. Escolha o menor. Irmão que me ouve, irmã que me ouve, escolha o menor. Mas depois, não reclame. Porque o depois, irmãos, chegará. E Deus está falando para nós hoje: escolha o melhor, porque eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar, estou te orientando, Deus está me orientando para mim escolher o melhor, porque o amanhã chegará. O amanhã chegará. Então, escolher é muito chato se negar a si mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar a vida, eu vou viver. Vou na minha teoria, vou me pastorear, eu não vou seguir o conselho de Deus. A orientação de Deus que vem na Bíblia, na oração, na intimidade, na sinceridade com Deus. Então escolha o menor. Mas depois, não podemos reclamar. Precisamos assumir. Homem de verdade, mulher de verdade. Eu escolhi o menor e agora eu mereço o menor. Eu reconheço isso daqui. Irmãos, imagine se você pegar um cheque em branco e fala assim, escolha o carro. Irmãos, ali perto da minha casa tem umas oficinas lá, tem uns Fusca lá, umas Brasílias lá, uns 147 lá, com o peito no chão assim, sem roda, sem nada. Se você está com um cheque em branco para escolher um carro, você vai escolher aquele carro lá, que só tem a carcaça lá? Ou você vai... você pode no planeta Terra escolher o carro que você quiser. Você vai escolher o carro que você quiser ou vai escolher aqueles carros que estão parados lá perto da minha casa lá? O que você vai escolher? Eu acho que uma pessoa inteligente, mas eu não posso sustentar, mas vende aquele carro que você ganhou. Uma pessoa inteligente, ele vai escolher o melhor carro. Está com um cheque, escolha a casa que você quiser. Escolha a casa que você quiser. A gente sabe que tem umas ruas novas aqui em Avaré, fizeram ali umas casinhas aí, né, irmãos? De tapume, de papelão, de plástico, de lata. Irmão, você vai escolher aquela casa, você vai escolher a casa que você quiser, onde você quiser. Nenhuma pessoa, irmãos, por menos entendimento que tenha, vai escolher ali aquele barraquinho do tamanho desse púlpito aqui, se ele pode escolher a casa que ele quiser. Mas o que Deus faz comigo? O que Deus faz com você? Ele chama a gente para escolher o quê? Aquele barraquinho ou as mansões celestiais? Ele nos chama para nos dar uma coisa pobre ou uma coisa rica. Ele nos chama para nos dar uma coisa pouca ou uma coisa muita. Então, irmãos, assim é a escolha que somos chamados a fazer no mundo espiritual. A questão é que a ilusão desta vida, as ilusões desta vida, muitos de nós perdemos a oportunidade. A questão é a ilusão desta vida. E para muitos de nós, a lucidez virá tarde demais, lamentavelmente. Infelizmente, irmãos, nós perceberemos que escolhemos o carro que estava lá sem pneus, a casa que era de tapume e de papelão, e não escolhemos o melhor por causa da falta de visão espiritual, das ilusões dessa vida, do descuido espiritual. Mas nós podemos entender o que, irmãos, pela palavra do Senhor? Olha os interesses. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para você? Ele tem o melhor, Ele tem as riquezas, Ele tem o reino dos céus. Deus não nos chamou para nos empobrecer, para sermos coitadinhos, para sermos pobres. Deus quer dar para nós o melhor. Então, quando Ele fala assim, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele fala assim, olha, venha após mim, renuncie a si mesmo, e estas coisas acontecerão em nossa vida. Então, irmãos, eu acredito que Deus quer nos dar o melhor, que Deus quer te dar o melhor, mas nós precisamos de tomar posse, de viver esse melhor que Ele tem para nós. Aleluia. Precisamos de viver. Então, irmão, ser crente,
ser um estudioso da palavra de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa temente a Deus, é escolher o melhor. Só, irmãos, que tem a ilusão desta vida. Aí, João, capítulo 12, e versículo 43 e 44, mostra um pouco da ilusão desta vida. Diz assim: apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, onde estão essas pessoas hoje? Que não amaram a glória de Deus, que ficaram com medo de ser expulsos da igreja da época, da sinagoga da época, e quiseram fazer aquilo que o popular queria. Olha, a moda é essa, vamos seguir a moda para não ser expulso. Está dizendo, eles não confessavam, eles não creram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus também fala, irmãos, em João capítulo 3, versículo 19, que as pessoas fizeram também outra escolha errada, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Que esses homens amaram mais a glória dos homens. Está dizendo aqui que esses homens amaram mais as trevas. Jesus está dizendo isso. Amar mais a glória dos homens e as trevas. Eu pergunto, isto é inteligente, irmãos? Isto é uma atitude inteligente? Isto é amar a si mesmo? Isto é amar a família? Isto é amar a Deus? Isto é buscar o melhor para si mesmo? Isto é amar. Quando nós estamos confrontando a palavra de Deus, o Senhor fala, isto é melhor, e nós escolhemos o menor, e nos dedicamos àquilo. Nós estamos nos amando, nós estamos sendo inteligentes. Deus nos chama, irmãos, e nos oferece o melhor, e nós devemos de aceitar isto em nome de Jesus. Irmãos, alguém disse assim, isso não está na Bíblia, isso é um ditado, é um provérbio aí dos sábios: insanidade é fazer sempre a mesma coisa, várias e várias vezes, esperando obter um resultado diferente. Ele faz, tem um resultado, aí ele faz de novo, tem o mesmo resultado, aí ele faz de novo, tem o mesmo resultado. Cada vez ele faz a mesma coisa e espera resultados diferentes. Então o provérbio diz assim, isso é uma insanidade, fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. Pense bem, irmãos, 2010, 2015, 2020, 2022, o mesmo comportamento, a mesma tecla, está ali, ó, batendo na mesma tecla, sempre o mesmo resultado. Pergunto, está dando certo? Olha a pergunta, irmãos, está dando certo? Por exemplo, tem várias coisas. Por exemplo, a vida financeira. Por exemplo, está dando certo? Como está a vida financeira? Como está a prosperidade? Como está a fartura? Como está a mesa? Como está o conforto financeiro? Então a Bíblia tem uma orientação.
Eu fico sempre naquela mesma tecla, fazendo. 2010, 2015, 2020, 2022, sempre aquele mesmo resultado. Sempre naquela tecla. Então eu quero te fazer no nome de Jesus um convite. Por que não fazer uma nova experiência? Por que não tentar um novo caminho para ver se bater em outra tecla traz um resultado diferente? Por que não fazer uma experiência? Sabe, irmãos, falando de buscar o reino de Deus, falando de escolher as coisas de Deus, falando de fazer, sabe, de buscar os interesses, de buscar o melhor, de ser inteligente, de demonstrar amor pelos filhos, pela família. A gente fica, com que amor que nós estamos tendo por nós mesmos, se a gente fica ali, bate naquela tecla, não dá certo, bate naquela tecla, na mesma tecla, não dá certo. Em nome de Jesus eu quero te convidar, vamos bater em outra tecla, vamos fazer uma experiência diferente. Aleluia. Irmãos, estão pregando por aí, que este versículo não vale mais. Um versículo que diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Sabe, irmãos, quando a Bíblia usa a palavra tal, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele usa aqui também uma bênção tal. Então, irmãos, estão pregando por aí que esse versículo foi cancelado, que ele não vale mais. Então a igreja deveria dizer assim, digam comigo, irmãos, vocês não me fizeram passar vergonha, hein? Pensei que vocês não iam falar. Estava até preparado para... Bom, estão dizendo que esse versículo não vale mais. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu quero essa bênção tal na minha vida. Eu acredito nessa palavra. Está escrito aqui, irmão, fazei prova de mim, e eu vou abrir a janela do céu, e vai vir a maior abastança, e a bênção será tal, na sua vida. Está escrito na palavra de Deus. E aí estão dizendo, cancelou esse versículo. Malaquias 3:10, cancelou esse versículo. Mas eu quero dizer, eu acredito nesse versículo. Aí fica sempre ali, batendo naquela tecla. Então eu quero te convidar no nome de Jesus, bate em outra, tenta um caminho diferente. Sabe? Porque sabe, você não tem interesses. Irmão, tem interesses que são ilegítimos. Quando Moisés deixou o palácio para ir lá, ficou 40 anos no deserto antes de vir a bênção, para depois sofrer com o povo mais 40 anos. Mas olha hoje. Então quando Moisés deixou tudo aquilo, ele tinha interesses, eram interesses bons, eram interesses legítimos. Quando Paulo também deixou de ser um grande da sua época, ele tinha interesses. Então todos nós temos. Então tem os maus interesses, mas tem os bons interesses. Então fala, Senhor, eu tenho interesses, que coisas boas aconteçam na minha vida. Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. E aí, irmãos, para a gente não, sabe, isso aqui dá para ir longe nessa linha de pensamento aqui. Mas para a gente concluir, então, irmãos, o que nós vamos fazer diante dessa situação? O que nós vamos fazer dos interesses? Irmãos, é assim, olha, tem um autor que me influencia muito, chama Paul Tripp, e ele fala muito assim, olha, você tem duas opções. Ou você serve, adora e vive para a criação, ou você vive para o Criador. São duas opções, não tem uma terceira. Ou é a criação, ou é o Criador.
E a Bíblia fala assim: ainda que toda a criação venha a ser sua, não é o suficiente. Nós precisamos, sabe, irmãos, só satisfaz, nós não podemos nos satisfazer com nada menos do que o próprio Deus na nossa vida. Nós não podemos querer e desejar, e nós não seremos ricos com nada menos do que o Criador sendo nosso e nós sendo do Criador. E aí, para encerrar, eu vou falar a expressão de Pedro. Pedro enxergou isso daí, o apóstolo Pedro. Em João 6:66, quando Jesus começou a pregar a palavra, as pessoas que não queriam ouvir a palavra foram embora. Não é só em 2010 que isso acontece. Quando Jesus estava lá no ano 26, 27, 28 da nossa era, as coisas já aconteciam assim. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não queriam andar com ele, não queriam andar com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, irmãos, para quem iremos nós? É só Jesus, irmãos, é só Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra esperança, não tem outra pregação, não tem outra fé. É só Jesus. Jesus é tudo para nós, Ele é tudo que nós precisamos. É só Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Ele fez essa pergunta: para quem iremos nós? Irmãos, ninguém vai escolher algo menor, sendo que tem algo maior à sua disposição. E Deus nos convida nessa noite: faça a escolha certa. Sabe, não é só a janela do céu nas finanças, mas é na alegria de viver, é na sabedoria para enfrentar os problemas da vida, é nas forças para exercer esta sabedoria nos problemas da vida. Sabe, irmãos, é tantas coisas que Deus pode nos enriquecer quando nós estamos no caminho certo e no caminho de Deus. Ele nos convida, nós, a fazermos a escolha certa, a optarmos por Jesus nessa noite. Nós recebemos a palavra de Deus, queridos irmãos, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos dizer, irmãos, que nós queremos elevar a mensagem da cruz até por uma coroa trocar. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, a estarmos firmes e fortes na sua santa e bendita presença. Eu quero convidar a nossa irmã Maria Luísa. Vem até aqui, irmã Maria Luísa, fazer esta oração juntamente com a gente, e depois nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus e darmos continuação ao trabalho dessa noite, em nome de Jesus. Vamos dizer, irmão: Senhor, me dê graça, me dê força, fala comigo em nome de Jesus. Pega ali, irmã Maria, pega ali o microfone, vamos fazer esta oração para que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesta noite, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade nos dado de estarmos aqui na tua casa. Fecha os olhos e ora comigo. Nosso Deus maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, por este momento de oração na presença do Senhor. Deus querido, Deus amado, venha agora, Senhor, abençoar a tua igreja, venha dar vitória, venha, Senhor, estar conosco neste momento, perdoando, Senhor, o nosso pecado, aquilo que fazemos no mérito do altar, para que possamos, Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, continue abençoando a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão aqui pela primeira vez. Deus querido, que não saia no caminho que quer, mas o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada um dos seus filhos. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, e mais uma vez, Deus,
Nós entregamos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão necessitados, que estão carentes de uma bênção, carentes de uma cura, carentes de uma libertação. Entra, meu Deus, no meio do hospital e dá, Senhor, a bênção da vitória. Jesus querido, Jesus amado, continua conosco, Deus, o decorrer desse trabalho, abençoando e dando aquilo que nós precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. As palmas todas. Cadê o ministério do louvor aqui? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira o trabalho continua em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Continuar adorando.